Você quer ir rápido, vai sozinho. Agora, se você quer ir longe, você precisa de pessoas. Desde o início eu sempre soube, cara, eu quero ir longe. Eu não quero ir rápido, eu quero ir longe. Então, para eu ir longe, eu preciso ter pessoas ao meu lado. E como começou esse processo de delegação? Eu falei assim, ó, eu faço desse jeito, tudo mais, e você consegue fazer também. Aí eu fui auxiliando, fui vendo. Eu não largo a pessoa, eu não deixava ela ali sozinha. Para você conseguir fazer um bom processo de delegação, você precisa primeiro entender o que é aquela função. Eu tive que aprender para delegar e conseguir cobrar e ajustar ainda. Então, a melhor forma de você conseguir delegar é você aprendendo, ou melhor, sabendo o que você quer delegar e você ter a consciência que para você ir longe você precisa de mais uma pessoa ali. Você precisa de alguém fazendo aquilo ali, entendeu? Porque tem coisas que só você vai poder fazer, cara. Tenho certeza, assim como na empresa hoje, aqui na empresa de vocês tem coisas que só vocês dois podem fazer. Seja bem-vindo a mais um Lampaguejando, esse podcast que você está conhecendo cada vez mais, aonde a gente não fala de letras miúdas, aonde a gente não mostra imagem ilustrativa. Aqui de fato a gente busca o jeito lâmpago de falar sobre os assuntos que rodeiam essa mesa. Por mais um episódio eu peço para você se inscrever nesse canal. Afinal, você já veio pelo título, o título com certeza te chamou a atenção em algo, então você precisa compartilhar esse episódio com outra pessoa. Fica essa missão para você, porque com certeza, como a gente está prometendo e entregando nesses mais de 40 episódios, a gente vai trazer mais um episódio top. E hoje eu tô aqui mais uma vez com o Frank, que voltou, 2 episódios de descanso. Eu acho engraçado que só ele descansa, só ele fala assim, não, hoje não vai dar pra mim. Aí eu falo, eu vou meter esse migué também. Cara, porque minha mãe falava, filho, a caneta é mais leve do que a pá. Então é um caminho de estudar, de ser a parte inteligente. Eu acho que dá trabalho. É o teu caso, né? Tem a galera que delega e tem outros que trabalham. Então é isso, bom saber. Não se surpreenda quando eu sumir. Aí vai querer me dar valor. Não dá valor, rapaz. Mas é isso. Como o Renan falou, se inscreve aí, galera. Ó, envia pra todo mundo. Manda no grupo da família, do colégio, do futebol. Manda pra todo mundo, porque vale a pena. A gente não tá trazendo qualquer pessoa. A gente tá trazendo galera que vai somar, vai agregar muito valor no seu conhecimento. E nós contamos com a sua audiência também. Vamos lá. Não, e a galera que veio nos primeiros episódios porque trabalha em agência, dono de agência, o pessoal, vocês nunca mais chamaram a agência, então quer dizer que... Falaram isso, né? Falaram, teve na época que o pessoal ficava assim, no início era assim, você tá chamando teus concorrentes pra conversar. Aí eu te explicar que esse negócio de concorrência não existe e tal, aí tinha gente que não queria entender. Aí agora a gente voltou trazendo mais uma que não é agência, mas é quase. A gente vai estar falando de assessoria. Mudou. Assessoria de marketing. Acabou esse negócio. Que hoje a gente vai estar trazendo para a mesa o André Araújo, da Conatus, que hoje cuida do time de performance lá da equipe, do comercial. Boa. Hoje tem me dado aulas que eu falo, caraca, esse rapaz a gente se conheceu num evento. Eu já de cara, eu falei, cara, eu preciso te levar no podcast, eu vou ter lá, ele foi super topou, já de primeiro não sabia onde era, aí teve que trazer segurança pra vir. Quando ele descobriu onde que era. Segurança tá ali atrás da câmera, quando ele viu o endereço, ele falou, vou ter que levar o segurança, mas tá aqui. André, seja bem-vindo, cara, vou pedir pra você se apresentar, contar um pouquinho sobre você, e como é que você caiu nesse universo de marketing que hoje tira nosso sono, deixa calvo, verdade, e com ansiedade, mas enfim, seja bem-vindo. Tá de preta, azul e tudo mais. Vamos lá. Cara, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Muito legal mesmo. Vocês, poxa, já mostraram aqui o espaço, já mostra que vocês são diferenciados. Tem um lugar aqui muito legal. Pô, a primeira troca que eu tive com o Renan, cara, eu falei, é isso, a gente tem que se conectar. Tem que estar próximo, porque eu acredito que pessoas boas têm que estar com pessoas boas. Pessoas que querem crescer têm que estar juntas. E como que eu entrei nesse ambiente do marketing? Cara, começou de uma forma muito engraçada, despretensiosa. Eu aprendendo sozinho a programar, com um computador muito antigo, muito velho. Caramba. E eu gostando ali da tecnologia, colocando alguns códigos ali, o computador sofrendo pra caramba. Falei, cheguei no limite aqui, agora eu preciso correr atrás de alguém que vai me ensinar, vou ter ali todo um suporte. Andando de forma despretensiosa pela rua, achei um curso, cara, que eu falei assim, é isso o curso aqui. Na porta do curso tinha um Hulk incrível, grandão, forte, alguns códigos ali passando. Eu falei, é aqui. Entrei, o vendedor fez aquele papo dele, vendeu, comprei, entrei na aula. Na segunda, terceira aula eu falei assim, cara, tem alguma coisa estranha aqui, isso aqui não é programação. O professor ensinando, explicando, quando eu descobri que na verdade era uma aula de design gráfico. Eu imaginei, era o Zion. Imagina. Toda profissão boa pra ele achar.
Não, e o melhor de tudo, que eu me apaixonei, cara. Eu descobri uma vocação. Cara, eu me lembro que no início, hoje, por conta do crescimento, da evolução da empresa, eu já me afastei um pouco mais dessa área do design. Mas, cara, eu me lembro quando eu comecei, eu falei, cara, eu quero isso daqui pra minha vida. Eu trabalharia de graça e as pessoas ainda querem me pagar por isso. Eu falei, é isso daqui que eu quero. Isso aí. É isso daqui. E como eu me apaixonei, tava me envolvendo tanto, logo no início eu já me destaquei, comecei trabalhando online, com esse computadorzinho antigo, fazendo ali alguns conteúdos, que na época ainda era tudo mato, como todo mundo gosta de falar. É. Era tudo mato, então ali era um conteúdo pra rede social. Você revelar a tua idade, era quando? Minha idade, ou melhor, sem falar minha idade, É. cara, era em 2019, se eu não me Ah, engano. tá perto, tá perto. É. Não, se bem que tem uma... Muita coisa mudou, Tem né? muita- Muita coisa mudou. Não tinha essa questão ainda Depois do de 20 Reels. pra cá foi brabo. É, a 20 pra mudança, cá. a Verdade. mudança foi pós-pandemia. É, verdade, verdade. Cara, eu, me apaixonei ali na parte de design, comecei a evoluir, eu falei, é isso. E aí eu entrei nesse mundo de marketing, descobri um monte de coisa e tudo mais, comecei a ter uma demanda maior do que eu imaginava e comecei recrutando algumas pessoas. E agora tomou a dimensão que eu confesso que eu já imaginava, mas não imaginava que seria nessa proporção que é hoje. Eu Entendeu? nunca imagino. É verdade. Nunca, cara. E aí a gente começa a pensar quando que a paixão, né, o fazer até de graça virou de fato rentável, né, que você passou a abrir a agência Uhum. e também depois como foi conciliar isso quando é obrigação, né? Quando a gente está fazendo porque gosta, é uma coisa, mas quando vira obrigação tem dia que você não quer fazer Cara, e você precisa fazer. É verdade. Como é que foi esse teu processo, cara? Cara, foi um processo que é bem difícil, porque quando a gente não aprende, cara, a ser líder, gestor, é muito difícil. É uma coisa que, poxa, a gente que é empreendedor, a gente tem que aprender na raça. Não tem uma faculdade que ensina você a liderar pessoas, uma faculdade que ensina você a recrutar pessoas. Isso não existe. Então, além de você ser bom naquilo que você está se propondo, seja um gestor de tráfego, um design, você tem que ser bom também em entender de pessoas, em trazer pessoas. E isso é uma dificuldade muito grande, cara. Eu, pelo menos, bati muito com isso. É uma dificuldade muito grande, porque aí você começa a ver que você não está falando só da sua vida. Você está trazendo pessoas e está impactando a vida dessas pessoas. E além disso, você está impactando a vida dos clientes que confiam em você. Então você começa a ver que não é uma brincadeira. Aí sai daquilo que você falou, do amadorismo, do que eu faria de graça, para levar algo mais a sério, mais em conta. E o primeiro ponto que você tem que entender é, poxa, se você quer construir algo grande, você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas porque você não consegue, por exemplo, atingir todo mundo que você quer sozinho. Ou você pode até encarar aquela máxima do pato, que faz tudo. O pato corre, o pato nada, o pato anda, só que não faz nada direito. Voa e não faz nada direito. Então, para você construir algo grande, alcançar o que você quer, você precisa de pessoas. Então, começou esse primeiro processo mais difícil de todos, que é recrutar, trazer gente. E aí eu comecei trazendo ali um designer, que é o Caleb, cara, sou muito grato por ele, cara incrível, manda bem pra caramba, e depois Aí tu já delegou... já deleguei essa parte do design. Na verdade, até antes do Caleb tem a Yara, que tá comigo até hoje. A Yara pra tratar ali do relacionamento com os clientes. Na época ela fazia legenda e postagem dos clientes. Aí depois eu comecei a focar só nessa parte do design. Só que aí começou a vir uma demanda muito grande, aí eu trouxe o Caleb pra ficar nessa parte do design. Então ficou a Yara com o relacionamento com o cliente, o Caleb no design, eu metade no design, e metade no financeiro, e metade também no comercial. Então eu ficava naquela parte do pato. Então começou a trazer pessoas que eu falei, cara, agora vai melhorando, vai melhorando. Mas foi esse desafio. E depois que eu percebi que eu preciso sim de gente, ficou muito mais claro, cara. Fez muito mais sentido, entendeu? E eu penso muito, isso aí foi sempre... Eu sou mais apegado, né? O Frank, ele joga tudo pro alto e seja o que Deus quiser e vamos se tem que se mudar, vambora, se tem que fazer, vambora. E assim, isso a gente viveu muito, né? A gente estava até conversando no off aqui, as demandas foram aumentando, aí os clientes pedindo, precisando ter uma qualidade maior, né? E não deixando ser comprometido, porque a gente tem as capacidades de atendimento. Sim, né? sim. E como é que foi pra você, assim, eu penso muito isso, você delegar o que você gostava e botar outro pra fazer, dá para o cara fazer melhor do que você? Esse é o problema de muitos delegadores. Isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Eu não vou dizer que eu sou perfeccionista, mas eu gosto das coisas bem feitas. E, cara, eu acho que isso, na verdade, é a maior dificuldade para todo e qualquer empreendedor quando tá começando. Porque você fica com aquela coisa na cabeça, cara, ele não vai fazer melhor do que eu. Ninguém vai fazer melhor do que eu tô fazendo isso daqui. Não vai colocar o amor que eu tô colocando. Não vai colocar, exatamente, o empenho que eu tô fazendo. Por exemplo, poxa,
Cara, tinha vezes que eu dormia, quando tava começando, 4 horas por dia, 3 horas por dia. Porque eu ainda tinha ali algumas outras coisas que eu fazia, uma faculdade, outros trabalhos, e eu ainda tava me dedicando forte ali no início da Conatos. Então, esse processo de você delegar é muito difícil, só que você tem que ter consciência, cara. Tem até uma frase, legal, que já ilustra muito sobre isso, que diz o seguinte, cara, você quer ir rápido, vai sozinho. Agora, se você quer ir longe, você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas. E eu, desde o início, eu sempre soube, cara, eu quero ir longe. Eu não quero ir rápido, eu quero ir longe. Então, para eu ir longe, eu preciso ter pessoas ao meu lado. E como começou esse processo de delegação? Poxa, eu falei assim, ó, eu faço desse jeito, tudo mais, e você consegue fazer também. Aí eu fui auxiliando, fui vendo. Eu não largo a pessoa, eu não deixava ela ali sozinha. Se vira aí agora, ó, o cliente é esse, a demanda é essa, faz aí. Não. Tem todo ali um processo que, inclusive, para você conseguir fazer um bom processo de delegação, você precisa primeiro entender o que é aquela função. E eu domino muito bem essa parte de design gráfico. Então foi um processo incrível de delegar. Agora, delegar a parte de conviver, falar com os clientes, foi acho que a parte mais difícil, porque eu não dominava muito bem isso. Então eu não sabia quando estava sendo feito um bom trabalho ou não. Eu não dominava ainda essa parte, estava muito no início. Então eu tive que aprender para delegar e conseguir cobrar e ajustar ainda. Então a melhor forma de você conseguir delegar, até respondendo especificamente o que você trouxe, é você aprendendo, ou melhor, sabendo o que você quer delegar e você ter a consciência que para você ir longe você precisa de mais uma pessoa ali. Você precisa de alguém fazendo aquilo ali, entendeu? Porque tem coisas que só você vai poder fazer, cara. Tenho certeza, assim como na empresa hoje, aqui na empresa de vocês tem coisas que só vocês dois podem fazer. Só vocês dois. Outras coisas, pô, como vocês já fizeram aqui, delegaram, cresceram pra caramba. Mas você tem que ter consciência que também você não vai delegar tudo. Tem coisa ali que só você pode fazer. Seja uma reunião comercial, seja trazer um outro colaborador, fazer uma entrevista, entendeu? Verdade. Essa parte de treinamento, porque para você delegar, realmente você precisa capacitar aquela pessoa ali. Você sentiu que precisou investir muito em treinar aquela pessoa, em capacitar ela, ou você já preferiu achar uma pessoa ali praticamente pronta para ficar mais fácil? Como é que foi esse processo assim para você? Boa. Primeiro de tudo, você tem que saber. Então, antes de investir na pessoa, investir em mim. É o primeiro passo. Eu investi em curso, eu investi em pacote de ferramentas, eu investi em tutorial, horas de noite mal dormida, vendo tutorial no YouTube. Então, eu investi primeiramente em mim. E depois desse processo, eu sempre... Claro, depende da área também, mas não vou falar sempre para não ficar depois de cair na rede social aí e depois de alguns anos, o que ele falou? Ele falou que é sempre, não sei o quê. Cara, eu acredito que a maioria das vezes é melhor você pegar uma pessoa que não está 100% formada do que uma pessoa já formada. Verdade. Porque você pegando uma pessoa que ela não está 100% formada, você consegue até... É aquela história do copo cheio. A pessoa que já está com o copo cheio, você não consegue colocar tantos insights ali, ferramentas, ideias para ela. Ela vai ficar meio reclusa. Claro que depende da pessoa. Mas se ela já tiver ali o copo pela metade, você consegue agregar até mais do que se ela já tivesse um copo transbordando. Verdade. Você consegue trazer muito mais insight para ela e ela consegue ser muito mais grata. Que ela vai reconhecer, ela fala, caraca, eu não sabia disso, eu não entendi isso. E é o que acontece hoje no nosso time, é o que aconteceu também lá no início. Poxa, o Caleb, por mais que ele já fosse top, entendesse, ele estava aberto também, disposto a aprender coisas novas. Eu trouxe vários insights ali para ele, várias transformações, ideias, e ele aceitou e evoluiu pra caramba. Então a gente evoluiu juntos. Eu prefiro, respondendo a sua pergunta, trazer pessoas que não estejam 100% formadas, mas também que não estejam cruas, entendeu? E é aquilo, para você conseguir cobrar, delegar, você tem que saber, você tem que investir primeiro em você. Você entender, ter clareza do que você quer daquela pessoa, beleza? Legal. E isso é tão legal que a gente já conversou muito, mas nunca conversou sobre esses assuntos, né, eu e André. Só que isso foi exatamente o que a Lampogo fez, né? A gente começou a chamar profissional, ou vamos chamar assim, oficial, sei lá, do 8º para 9ª pessoa ali, né? Basicamente. Então, assim, todo mundo que veio de outra coisa. Entendi. Não da área. Era simpatizante, gostava, o que você falou, né? Não era cru. Sim. Era alguém que fazia por hobby, era alguém que fazia porque gostava. Mas já teve um contato, mas não era aquele especialista. Alguém que a gente vê que tinha um certo dom ali pra tal ação. Pô, legal. A gente chamava pra trabalhar e ia dando as ferramentas pra... Hoje, todo mundo que passou por esse critério tá na agência até hoje, trabalha muito melhor do que o que a gente ensinou, porque foi só a gota, né? Foi só
o líquido certo para o negócio acontecer, Perfeito. que ele já sabia, já era algo que já tinha, só precisava formular e colocar em rota. Maneiro, cara. E aí, hoje em dia, todos aqueles que vieram por cargo, porque era dotado na profissão, não estão com a gente. Os que começaram do zero estão até hoje. Isso é incrível, né, cara? E isso a gente percebe que é um poder de cultura que muitas vezes as empresas negligenciam. A gente está falando de um critério de marketing, beleza? Mas quando a gente fala, você precisa criar um setor de atendimento devido à Sim. demanda que entra. O cara não quer ter paciência de treinar, o cara quer ir no mercado pagar um profissional pronto, que às vezes não tem o dinheiro para pagar do profissional Sim, pronto. sim, E aí a gente vive numa corrida de rato. Quando a gente fala no critério de assessoria, como é que é hoje essa visão para tu da contratação do profissional que pode te auxiliar no cliente? Vamos supor, a pessoa que está no atendimento, o vendedor. Como é que é essa linha de... Eu sei que hoje vocês até nisso opinam no como o cara tem que contratar ou coisa do tipo. Como é que você vê isso como um problema do cliente, assim? Tudo parte daquele processo de você ter clareza do que você quer. O cliente, primeiro de tudo, ele tem que saber o que ele quer daquele processo. Pô, um time de venda, vamos pegar um time de venda. Pô, o cliente quer um time de venda assim, assim, assado. Ele já está claro qual é o ticket médio dele, quantas conversões ele precisa, qual é a taxa de conversão atual, ele já tem ferramentas, como é que está essa questão ali da base dele antes da gente trazer um insumo, trazer ali pessoas. Ele já tem clareza disso? Se ele não tiver, tem que passar por isso. Tem que passar por esse diagnóstico, toda essa clareza do que está acontecendo. Depois, a gente deixa alinhado com ele o retorno, o tipo de pessoa, como que ele... Poxa, qual é o tipo, como que é a cultura da sua empresa? Qual é o tipo de pessoa que você quer na sua empresa? Ah, minha cultura é assim, assim, assado. Opa, minha cultura é assim, assim, assado. Então eu quero pessoas que se identifiquem ou que estejam alinhadas com a minha cultura. Porque não adianta nada, cara. Você é um profissional incrível, top, mas é um cara que não tem um bom relacionamento com o pessoal, é um cara que não tá ali comprado com a ideia da empresa, é um cara que não tá querendo fazer parte da cultura, não tem esse match. Então tudo passa também pelo princípio de você entender a empresa. O empreendedor, aquela pessoa entender o que ela quer da empresa dela. Entendeu? E depois disso vem aquela parte mais fácil, que é você buscar pessoas técnicas, pessoas que entendem da área, mas agora você entender do pessoal, aquela pessoa que se de fato, será que ela está alinhada? Será que vai fazer sentido? Entendeu? Esse é o mais delicado, esse é o mais delicado. Até nesse ponto, buscando ali a parte anterior que você trouxe, o profissional muitas das vezes ele quer buscar uma pessoa formada no mercado. Cara, eu acho que isso daí é uma das coisas mais delicadas que tem na hora de contratar. Porque, na verdade, você não tem que buscar... Claro, tem que buscar a pessoa, mas tem que ser uma via de mão dupla, cara. A pessoa tem que querer entrar na sua empresa. Não é você querer puxar ela para sua empresa. É ela querer entrar na sua empresa. Cara, quando isso acontece de forma genuína, já é meio caminho andado. A pessoa pode não entender do que ela vai fazer ali. Mas só por ela estar querendo, ela estar se dispondo, é outra coisa, porque ela vai querer aprender pra caramba, ela vai estar ali com você junto e tudo mais. Então, como que você faz esse processo de mão dupla? Tanto você buscar essa pessoa, como ela também se interessar na sua empresa. Você ter uma cultura bem definida, você externalizar o seu time, você mostrar, seja nas redes sociais, em podcast, em evento, como vocês fazem aqui muito bem. Poxa, o pessoal engajado, o pessoal contente. Poxa, esse ambiente aqui, a Emily brincando, rindo, cara, vocês têm que externalizar isso daqui porque isso atrai pessoas. E não só vocês quererem ir lá buscar essas pessoas. Sabe, vocês têm uma cultura muito bem definida aqui. Isso é legal. Isso cria um senso de, poxa, sei lá, todo mês, toda semana, pessoas querendo entrar no time de vocês. Entendeu? E fica até mais fácil vocês fazerem um processo seletivo. Verdade. Porque a pessoa já está estimulada a entrar na empresa de vocês. Entendeu? Isso que tu falou, eu tava até vendo um estudo sobre isso, né? Que é a geração Z, que hoje já é alguém que já tá com 24 anos, né? Então, assim... A gente percebe que eles escolhem um trabalho e é isso. Né? A gente vê as gerações passadas que o cara às vezes passava 20 anos na profissão porque pagava bem. Dinheiro. Porque o trabalho é um trabalho que é difícil mandar embora. Hoje em dia, o cara não se adaptou, 2 dias ele vai embora. E assim, a gente teve até casos recentes, conhecidos. O cara entrou, não gostou do trabalho, ele jogou dinheiro pro alto, não recebeu e não incomodou. Né? Então, assim, é justamente isso. Mas isso aí é coisa de agência, de pessoal de profissão digital. Não, o cara que entra para trabalhar no mercado, ele não tá nem aí. Ele, tipo assim, ele quer ser o ambiente que ele fique bem. Se não tratar ele bem...
Ah, mas eu não vou pagar sua rescisão. Valeu. Cara, o cara não quer saber. É exatamente isso. Pô, e realmente, anos atrás, pô, nossos pais, avós, eles, pô, trabalhavam exatamente por isso, pela estabilidade, por uma remuneração. Só que aí você pergunta pra eles, pô, o que que a empresa faz? Qual o próximo projeto da empresa? Qual o projeto de expansão? Não sabem nada. Eles não estão alinhados com a cultura. Eles não querem saber da cultura. Eles não querem saber pra onde a empresa tá caminhando, remando. Eles só querem remuneração. Sendo que, agora, como você bem falou, essa geração, cara, eles querem saber o que vocês vão fazer. Como que vocês estão mudando o mundo? O que vocês estão entregando? Pô, há 2 semanas atrás, uma colaboradora, a Karina, um abraço pra Karina, ela falou, cara, eu amo esse ambiente aqui. Eu amo esse... Pô, eu trabalhava no outro... Olha que depoimento legal que ela trouxe, cara. Ela falou assim, cara, eu trabalhava em outro lugar, que a remuneração era até maior do que eu recebo aqui hoje. Só que eu amo esse ambiente aqui, André. A Conatos, eu adoro isso daqui, eu adoro trabalhar aqui. Poxa, é um pessoal que tá engajado, pessoal que gosta, vocês se preocupam, você mostra uma preocupação. Ela falou, cara, eu abdiquei do outro pra ficar só aqui. Por mais que ela recebesse, e a gente paga bem, tá? Só pra deixar claro aí. Se tiver uma vaga lá. Tá aceitando o currículo. Procurando gestor de tráfego, não, gestor de tráfego, experiente na área. Autógrafo. A Emily vai. Manda o currículo depois. Tô brincando. Eu também. Mas é isso, cara. Você ter um ambiente assim muito bem definido. Porque essa questão da cultura vai até repelir essa pessoa que você falou. Vai até tirar essa pessoa. Ela vai entrar no time, mas se ela tiver com os valores ali totalmente diferentes, ou só pela questão do dinheiro, e vocês tiverem uma cultura muito bem definida, a pessoa mesmo ela sai. A cultura trata de repelir essa pessoa. Verdade. É incrível. E a gente montou muito um canal de empreendedores nesse podcast, né? Então, boa parte da audiência é microempreendedor, é alguém que tá ali começando, é um profissional liberal da parte, e empresas também. Só que assim, a gente vê muito que o mercado digital, ele causa confusões de nomenclatura, do que cada serviço faz. Então quer dizer que todo mundo faz tudo, daqui a pouco ninguém faz nada. Eu queria que você explicasse um pouco o que é uma assessoria. Boa, legal. Vou até ser mais objetivo, vou explicar o que a assessoria Conatos faz, beleza? Show de bola. O que a gente faz dentro da empresa? A gente, primeiro de tudo, não aceita ou não quero nem que soe como arrogância. A gente não permite qualquer cliente entrar, até porque depende da fase do cliente, porque muitas das vezes talvez a gente nem consiga agregar para o cliente. Da mesma forma que tem médicos que cuidam de partes do corpo Diferente, perfeito, né? Exatamente. E até continuando com essa comparação, essa analogia de médico, a gente faz, no primeiro momento, um diagnóstico da empresa. Para entender, poxa, será que a gente de fato vai conseguir agregar para essa empresa? Porque a gente não quer ninguém ali para perder tempo. Sabe? Muitas agências, até por isso que esse mercado está poluído, eles pegam essas empresas só para fazer ali alguma coisa ou outra. Aquele contrato de 3, 6 meses. Só para ficar ali, fazendo nada. E a gente não quer isso. A gente deixa bem claro. Ó, a gente vai fazer esse diagnóstico porque talvez a gente não esteja na fase de atender vocês ou vocês não estejam ainda preparados para a gente conseguir fazer um melhor projeto. Então, qual é o primeiro passo que a gente faz dentro da assessoria da Conatos? A gente faz todo esse diagnóstico, investiga, pergunta, entende como é que está o momento atual da empresa, o que eles estão fazendo, ticket médio, canal de venda, canal de aquisição de cliente, como que eles estão pensando em uma expansão, se estão pensando em uma expansão. Então a gente faz todo esse diagnóstico. Para depois a gente sentar com o nosso time e analisar, ó, eles têm essas deficiências aqui. Será que a gente consegue fazer um bom trabalho com eles? Será que a gente consegue sanar essas dores que eles têm? Pô, beleza, consegue. Só que como que a gente vai sanar essas dores? É só com postagenzinha? É só com tráfego? Não sei o quê? Não, a gente não tem isso na nossa empresa. A gente tem uma visão muito mais focada em performance. Então, por exemplo, cara, a dor do cliente é venda. A dor do cliente é lead qualificado. A dor do cliente é ter um outro canal de vendas. É nisso que a gente vai muito forte, muito forte. E não quer dizer que a gente abre mão de social media, abre mão de desenvolver uma página ou foca só em tráfego, não. Mas todos esses ambientes, essas ferramentas, elas estão focadas e direcionadas para o objetivo principal. Mas esse filtro do cliente, ele também tem a ver com valores? Vamos supor, tu sabe que fez aquele diagnóstico, sabe que o cara vai ter que investir 10 mil. Também tem a ver com essa questão de orçamento do cliente também. Boa. Para filtrar ele e falar, ó, então... A gente tem essa parte dos valores, mas essa não é nem a principal. Sim. A principal é no momento que ele está da empresa. Por exemplo, cara, será que ele está começando? Se ele está começando, pô, a gente sabe que se ele está começando, ele tem que focar em outras coisas. Não é escalar, é primeiro ter a sobrevivência, ter os primeiros clientes. E quando tem os primeiros clientes, cara, é muito na raça ali. Não dá pra você ficar investindo em anúncio, investindo em plataforma, é ele ali, uma pessoa ou outra ali no comercial e mete bronca.
Agora, se ele tá numa outra fase, cara, eu já tô com um produto validado, já tenho o meu modelo de negócio muito bem estruturado, isso, aquilo, outro, aí beleza. Aí a gente consegue escalar. Aí a gente consegue. Pô, cara, agora a gente tá numa fase que a gente já escalou, a gente quer desenvolver um outro produto, um outro canal de aquisição. Então é mais esse filtro que a gente faz, entendeu? Mas claro que o investimento ele tá muito ligado também, entendeu? Sim. Porque tem cara que não sabe, né? Tem um cara que ele só quer fazer, acha, não, vou contratar essa empresa. A gente viveu muito isso no início da agência também. É. O cara achar que tráfego, eu até brinco com eles, porque quando falava em tráfego pago, galera, então vamos fechar. Porque via na internet, vou botar tráfego, vou vender muito, vou ficar milionário. Pronto. Cara, se fosse assim, era A gente já tava milionário, Não, mano, era só vender Vende a casa. A investe gente em- lembra, né, do cliente lá. Então, pô, se eu invisto R$ 1.000, eu preciso que volte 10 mil no outro mês. Ah, então é isso. Calma. Calma. A gente olhava pra ele, tá bom, nunca mais vou voltar. Só do Renan montar um podcast só com essas pérolas do Não, só soltar. stand-up. Vou convidar o Adriano pra fazer parte. Só soltar essas boas Só aí. essas boas desses Jean tá estudando pra montar o stand-up aí já. Só com as frases que a gente ouvia. É. Cara, mas... E assim, o bom, eu tenho percebido, no início a gente encontrava cliente comparando tráfego com tráfico, né? Lembra desses BO que Não sabia o que aparecia? era. Hoje em dia a gente senta na reunião com o cliente e ele fala, eu gostaria de calcular o meu raio pra ver se o meu LTV... Aí tu fica, E se o ROI vai bater? o meu ROI. Caraca. Aí tu fala, tipo assim, e isso tem sido um movimento que a gente tem percebido primeiro, um projeto de consciência de que todo mundo está entendendo o que é o digital. Sim. Há 4, 5 anos atrás era algo totalmente diferente, Sim. hoje o que a gente conversou. Sim. Em 2019 era outro ano para cá. Era outra coisa. Hoje em dia as pessoas sabem o que é tráfego, eles muitas vezes já fizeram, entendem como funciona, mas não conseguem chegar ao resultado, às vezes por ele estar tentando fazer sozinho ou por ter tido mais experiência com outras agências. Tu considera que hoje esse movimento de mercado tem prostituído muito o serviço da agência? Do serviço digital, na verdade? Os clientes já chegaram com Já algum nível de chegarem consciência? com nível de consciência, porém decepcionados com o tipo de trabalho. A gente não vê o cliente falando, pô, tráfego é muito bom. Aí fala, não, vocês fazem tráfego, né? Não, mas como é que é? Como é que Já faz? fica meio receoso, né? Com o pé atrás. Ele sabe, conhece, provavelmente se conhece é porque já fez. Porque tráfego é uma ferramenta que você só consegue testar com dinheiro. Né? Pegando muito clientes assim. E entender por que essa decepção toda, na tua concepção, é por quê? Boa. Cara, já começa muito porque o mercado digital, não falando só de tráfego, não falando de social media, ele já é um mercado muito tentador. Imagina, cara, você trabalhar com seu celular, você trabalhar de casa, onde você vinha antes de um movimento que você tinha que se deslocar, ficar 6 horas na rua, 2 horas tinha de que ficar, transporte. pô, sabe? Então já começa com essa alusão ali de uma coisa muito melhor, de você ficar ali, poxa, numa boa. Então isso já é muito tentador. O mercado digital, sem falar especificamente desses setores. E aí, para contribuir isso, para corroborar, tem pessoas ainda que fazem ali um dinheiro ou ensinam pessoas a ficar rica vendendo curso e externalizam isso para todo mundo. Então, aí já tem um outro movimento que fortalece essa ideia de, caraca, o digital é uma beleza. Rápido, né? É rápido, é tranquilo. Então são esses movimentos que vêm crescendo, ou que pelo menos estavam mais fortes antes, que a pessoa já fica com essa ideia na cabeça. Cara, o digital é fácil, é só fazer ali um tráfego e tudo mais. Quando o cliente ele tem experiências frustradas, ele percebe que não é bem assim. Só que ele também fala assim, poxa, isso daqui eu sei que pode dar certo, isso daqui pode chegar em algum lugar. Então eu acredito que esse movimento de o cliente já chegar consciente é bom, mas ele também precisa ter uma clareza de que o que ele sabe, o que ele viu não é bem assim. Porque Verdade. o que a gente tem de vivência é totalmente diferente do que o cliente vê. A gente vê na prática ali uma campanha, botão, atualização de meta, atualização do Google, atualização de qualquer plataforma. O cliente ele tá vendo as coisas boas. Ele tá vendo ali os relatos. É aquela história, o pessoal bota na rede social só as coisas boas. Ninguém bota ali uma discussão com mulher, ninguém bota ali um filho que saiu de casa, que tá reclamando. Ninguém bota isso. Isso aí. Ninguém bota isso. Então o cliente ele já começa com essa visão muito limitada. Então é bom, mas ao mesmo tempo você tem que dar uma segurada nesse cliente. O que eu acredito que funciona muito bem, que é até o que a gente faz, cara? A gente debate, porque chega muito cliente assim também. Poxa, eu já testei com outras agências, já testei com outras empresas. Não funciona, sei o que, isso daí tá errado. O que a gente até gosta de fazer, dependendo do cliente? Cara, vamos fazer um teste aqui? Não vou te cobrar nada. Não vou te cobrar nada. Vamos fazer um teste. Claro, a gente vendo também que faz sentido. Sim. Não vou te cobrar nada.
olha só, isso daqui vai funcionar assim, assim, assado. Beleza. Cliente curte, se amarra, fecha. Agora tem um outro tipo de cliente que é mais difícil, que é aquele que já acha que sabe tudo. Aquele que já entra consciente pra caramba, fala isso, aquilo, outro. Cara, esse é o que a gente não quer. E aí, e aí tem que entrar a maturidade também do negócio de você ter certeza, ou melhor, a consciência que você não vai pegar todos os clientes. E aí entra a maturidade e você fala assim, cara, eu não quero você agora na minha empresa, ou não quero você na minha empresa, muito obrigado pelo contato, e eu não quero que a gente feche. Não acredito que vai fazer sentido. Porque tem cliente que você, poxa, vai fechar com ele, que acha que já sabe tudo, ele vai ficar ali, poxa, ó, eu vi que não é assim. Eu vi num curso ali que eu fiz é assim. Eu vi que isso daqui é assim. Então, Sigo cara... uma pessoa no Instagram que falou que não é assim que funciona. eu vi uma pessoa no Instagram. Acabei de ouvir um podcast que ele falou que é assim, assim, assado, hein? Então, cara, tem que tomar cuidado com isso. Mas essa régua subindo, esse nível de consciência aumentando, é bom por um lado, porque facilita ali também a gente usar uns termos mais técnicos, trazer um pouco mais de conhecimento, experiência, entendeu? E como é que é a vivência? É algo que é novo, pelo menos pra mim, que eu tô vendo agora, recente. Como é que é o relacionamento de vocês quando vocês chegam no cliente e ele também tem outras formas de medir suas métricas? Tem outras empresas, vamos supor que eles chegam, tem outra empresa tipo a Conatos lá, que é pra juntar. Não tô falando sim. uma parte de briga porque não é de concorrência. Mas como é que é isso? Como é que vocês chegam, fazem isso? Conseguem trabalhar tranquilo juntos? Boa. Como é que, mais ou menos, essa vivência de vocês que Boa. funciona? Cara, essa é uma pergunta boa porque é uma coisa delicada. Ou solta no campo e Cara, sou isso Esparta. Quem fica vivo fica com o cliente. isso é uma coisa delicada, porque, por exemplo, isso daqui que a gente tá tendo, e na primeira conversa com o Renan eu já identifiquei isso, cara, a gente não é concorrente. A gente tá aqui pra aumentar a régua do mercado, a gente tá aqui pra crescer juntos. Só que é muito difícil você falar isso pra alguém que não entende isso. E ainda por cima você tá trabalhando no mesmo projeto com ela, com uma outra empresa. Cara, o caminho que a gente sempre tenta buscar é a conversa com o profissional. A gente não vai nem com o cliente. A gente pede o contato. Ah, pô, tem uma pessoa que lida só com o Google Ads. E a gente é responsável por fazer o meta, captação, LP. Beleza. O que a gente entende? Poxa, vamos entender aqui o que eles estão fazendo, o que está acontecendo com eles, ao invés de já chegar pro cliente e tudo mais, vamos ver, conversar e alinhar de estratégia. Porque, cara, se a gente está no mesmo objetivo, não faz sentido a gente estar se degladiando. A gente está com o mesmo objetivo do cliente crescer, prosperar, então a gente tem que estar junto. Então o que a gente faz? A gente conversa ali com a outra empresa, com o profissional, fala, ó, a nossa estratégia é essa, como que a gente consegue alinhar com o que vocês fazem? A gente acredita que tem que ser feito assim, assim, assado e tudo mais. Só que a gente não pega muitas empresas, até por experiência própria ou às vezes por não chegar pra gente, cliente que já tem outras empresas. Geralmente a gente faz aquele contato com o cliente que ele, poxa, ou teve uma experiência frustrada, ou ele precisa do Tá que solteiro. ele tem. Tá ali em busca, tá querendo alguma coisa. Tá no Tinder, né? Tá no Tinder. Procurando. Tá querendo, entendeu? E aí a gente não tem muito esse contato. Mas os profissionais que a gente trabalha aí com outros projetos, a gente faz essa intermediação, a gente busca muito estar próximo deles. A gente gosta desse contato, entendeu? A gente também nunca teve problemas assim de arrancar rabo com ninguém, não. Até porque a maioria dos clientes podem comprovar, nós somos os maiores defensores de outros profissionais. Maneiro. A gente não queima, a gente não gosta de chegar queimando, porque não. eu sei que quem trabalha com agência sabe que não é, que o cliente tem uma visão de agência e sabe que a prática é outra. Então quando o cara fala, mas esse gestor de tráfego, eu falei, cara, calma aí, por que não deu certo? Sim. Eu explico a ele. Mas essa agência trabalhou comigo, não deu certo porque você não fazia isso e isso. Agora, com a gente você tá fazendo, Boa. então a gente é um dos maiores defensores aí de... Isso é legal, cara. Claro que tem uns que fazem muita besteira, isso é inevitável certo, do mercado, inevitável. né? A gente realmente evita queimar e quando realmente tem outros profissionais assim, a gente busca fazer ali uma parceria. Boa. O Renan até fala, não, tu vai ser o nosso chefe. Fica todo bom. Já ganhou o cara ali na... Mas funciona. Eu sou 7. Não é 7 não, pô, é verdade. Ai, cara, isso é muito legal. Tipo assim, é bom, claro que personalidade vão muito além do mercado, né? Mas a gente vê que hoje em dia os próprios donos das empresas, tipo, é o filho que assume, né? O pai, a empresa que passou de pai para filho, o filho já tem outra mentalidade. Então isso tá deixando o mercado mais tranquilo de trabalhar. Uhum. Né? A gente pode comparar de 2023 para cá, né? Tipo, tava outra fase também. Sim. Né? E assim, como é que a gente pode lidar, André, com essa volatilidade do mercado?
né? A gente já passou muito da fase do, pô, será que mês que vem vai dar bom? No início era assim, né? Um mês de cada vez. E parece que na publicidade é assim, igual, tipo, a gente tava aterrorizado porque o ChatGPT atualizou para as imagens. Aí pronto, o fim botava os fins das agências. Aí botava a lápide do ilustrador. É o fim do tráfego. Isso aí. É o fim Isso aí. do... Agora a gente já passou. Vamos falar aqui de um mês, ninguém mais fala sobre isso, já é outro assunto. É verdade. Como é que a gente lidar com esse mercado que dorme e acorda de outra forma? Cara? Boa, cara, é verdade. Cara, o mercado digital é um mercado muito rápido, né, cara? Rapaz. Cara, a gente vive... Eu tava conversando isso outro dia com os meus sócios. A gente olha pra trás... Porque quando a gente tá ali no dia a dia, a gente não percebe isso. Mas quando a gente olha 6 meses atrás, o quanto mudou, evoluiu, aí tira uma foto há um ano atrás, caraca, é absurdo, cara, quanta coisa muda. Mas respondendo o que você trouxe, Renan, cara, a melhor forma, no meu ponto de vista, de você conseguir lidar com esse mercado que é o tempo todo mudando, atualizações e tudo mais, é você estando atualizado. É você estando no meio de pessoas ali que são responsáveis por algum setor, pessoas que querem crescer, pessoas que estão trazendo informações de fora, você tem que estar se atualizando. Qualquer empresa tem que se atualizar, qualquer empresa. Mas principalmente, eu sinto isso na pele, principalmente o digital, cara. E ainda mais agora com essa tendência, como você trouxe, de IA, essa tendência aí, poxa, da IA junto com o tráfego, da IA junto com o social media, uma landing page, enfim, tem que estar buscando se atualizar. Tem até uma frase muito legal, cara, que eu ouvi há um tempo atrás, mas se encaixa muito bem nesse momento, que é: o conhecimento é poder. O conhecimento liberta, cara. Então não adianta você querer ficar num mercado que está avançando, evoluindo, e você ficar ali com aquele mesmo pensamento de anos atrás, cara. Sempre funcionou assim. Que isso, Um cara. garoto de 15 anos com uns projetos que ganha dinheiro pra caramba. Exatamente, Melhora cara. o teu trabalho. Não, quer ver uma foto como já não funciona você ficar sempre com a mesma coisa, a mesma cabeça? Cara, nem anos atrás, vai, uns 4 anos atrás, pegando bem rapidinho, a gente não tinha essa quantidade de reels, de vídeo. Não era uma tendência tão alta assim, ou melhor, não era um burburinho tão grande assim. Hoje é só reels, é só vídeo, é só vídeos curtos, sabe? Então, se você fica naquela de, não vou nessa não vou buscar me atualizar, vou continuar fazendo arte, post estático, tráfego com conteúdo estático, criativo estático, cara, esquece, vai acabar. Vai acabar, você tem que estar buscando se modernizar, atualizar. E como eu falei, não é só no digital, é em todas as áreas. Seja no seu comercial, pô, como que eu consigo, com essa atualização aí de uma IA, aplicar no meu time comercial? Como que eu consigo intensificar o meu RH, potencializar o meu RH com uma ferramenta nova? Como que eu consigo, poxa, com o meu time de design, potencializar eles? Ao invés de, poxa, 5 conteúdos que ele faz por dia, como que ele faz 15? É você estando atualizado no mercado. É você estar em ambientes que vão estar instruindo isso. Poxa, um ambiente que eu te conheci, Renan, é uma prova disso. Cara, e vocês são uma prova disso. Vocês mostram que querem evoluir, que estão crescendo. Poxa, o lugar que a gente se conheceu. Você ali buscando conhecimento e tudo mais. O Renan saiu de lá cheio de anotações. Eu falei, caraca, Renan, deixa eu tirar uma foto desse bloquinho aí, cara. Caraca. Pra caramba. Quase um pergaminho. Ele fez assim, ó. Caraca, mano. Pô, tem que fazer o dinheiro. Tem que valer o dinheiro do caixa, né? Ele tá falando porque ele tá acostumado a ouvir as coisas que eu tava ouvindo lá. Mas, cara, eu ia até tocar nesse assunto, mano. A gente... hoje bem menos, tá? Mas a gente ainda encontra empresários, pessoas que acreditam que não precisa estar no meio de outros, né? E eu vejo muito que, acompanhando vocês, o poder do network na Conatus, né? O quanto vocês cresceram através disso. Eu queria que você falasse um pouco da importância de estar em ambientes de pessoas melhores que você, basicamente, né? Cara, isso é incrível. Outro dia eu tava conversando só um parênteses, uma história. Eu contei pros meus sócios assim, falei, cara, é difícil a gente estar nesse ambiente, hein? Porque a gente parece que não sabe nada. Parece que a gente é o pior de todo mundo aqui, cara. Mas só que é engraçado porque é exatamente isso. Você ser o pior da mesa que dá aquele upside, que você pode crescer pra caramba. Tu chega na humildade. Não, Você chega ali, pô... Me explica de novo aí. O cara vai liberando de graça. Toma, vai lá. Cara, é incrível, é incrível. E por a gente ser, entre aspas, o pior da mesa, então tudo que é falado ali, ou grande parte... Cara, é conhecimento novo, a gente está absorvendo, está aplicando e tudo mais. Então é incrível, mas trazendo de forma prática, como você falou, cara, o quanto que esse tá em ambiente diferentes assim, de network e tudo mais, faz a gente crescer. Primeiro que eu acredito numa máxima que diz, cara, o conhecimento está disperso pela humanidade. Você não conhece tudo, você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Vocês também não sabem tudo.
Então, poxa, eu trocar essa ideia aqui com vocês, eu tenho certeza, como a gente já fez nas reuniões online, poxa, vocês vão agregar muita coisa pra mim. E é a mesma coisa pra vocês. Agora, potencializa isso num grupo de 30 empresários. Potencializa isso em encontros semanais. Potencializa isso em um grupo fechado, onde pessoas têm diferentes visões, diferentes experiências, são diferentes mercados ali, diferentes ambientes que eles passam. Cara, é muito conhecimento, é muita coisa para você pegar e aplicar na sua empresa. Poxa, há pouco tempo atrás a gente estava num encontro de Mastermind, um cara soltou lá uma pérola que aparentemente não fazia sentido para o nosso mercado. Mas ele trouxe o negócio, falou, juntei com os meus sócios e tudo mais, a gente pescou um negócio ali, cara, é um negócio que, se a gente trouxer para o nosso mercado, aplicando, é uma coisa nova, é uma coisa que ninguém está fazendo, é uma coisa diferente. Só que a gente só teve esse insight estando nesse ambiente, estando nesse lugar, que são pessoas que querem crescer, pessoas que são referência nas áreas delas, pessoas que estão dispostas a passar conhecimento também. Cara, o primeiro ponto é você estar em um ambiente onde todo mundo quer crescer. Não adianta você ficar naquela bolha, na sua bolha, você ser o melhor da sua área. Cara, se você for o melhor da sua área, tá errado. Você não pode ser o melhor da sua área. Não pode. Você tem que estar sempre buscando ele crescer. Você tem que estar sempre buscando evoluir. Sempre buscando crescer, 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 crescer. Porque a pessoa, quando ela chega ali e fala assim, cara, eu sou o melhor da minha área, sou o bam, 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 ela não vai mais buscar. Não tem pra onde ir Não mais, vai. né? Cara, sabe? É até perigoso, porque quando você se sente nesse ambiente de, poxa, eu sou o melhor aqui, você não consegue receber. Você não consegue ter essa troca. Você é só uma via de mão dupla. Você só dá. Entendeu? E você não consegue ter essa troca. E é isso que faz crescer. Entendeu? Cara, o ambiente é fantástico. Você tem que estar em ambiente de pessoas que querem crescer. Você tem que estar em ambiente de network. Entendeu? Aquele ambiente que a gente se conheceu mais uma vez. É incrível. Eu falei com o Renan, eu tava numa reunião mais cedo com uma Eu cliente. ia falar isso. Ela começou assim também com a gente, toda reservada e tal. E ela é mais 60, né, eu acho. Mas 60 a mais, é. Caraca. Aí um dia a gente tava lá conversando, ela chegou pra mim, Frank, tu sabe o fulano de tal? Eu sei. Fui lá, fechei a mentoria dele. Eu, quanto, minha filha? 100 mil. Eu falei, Vamos investir em tráfego esse dia. falei, tá bom. Não, ela entrou no mastermind do cara, 100 mil. Aí eu falei, cara. E ela foi uma cliente que quando a gente começou a falar isso pra ela, ela só faltava sair correndo, né? A gente nem tratava com ela, a gente tratava com o esposo dela, que era mais, não que ele entendia, mas ele era mais mente aberta pra essas coisas. E hoje eu fui lá pra começar um assunto com ela, e ela começou a me mostrar que ela tem um varejo, então ela comprava de muitas marcas, essas marcas famosas do mercado de varejo, assim, de material de construção, comprava de todos eles. Aí hoje ela mostrou pra mim o mundo que ela entrou devido à network e tudo. Agora ela importa esses materiais, que é onde as mesmas fábricas que ela comprava importavam. Então ela conseguiu ir na fonte direto. Agora está com uma lucratividade de 40%, 60% a mais. Cara. Mas por causa de conexões que ela fez, eu falei, caraca, onde é que essa mulher vai parar, meu irmão? Onde é que essa família vai parar? E graças a Deus ela não vai parar com ele. Porque a gente vai entrar, a gente só um dia ajudou eles numa mentoria. Né? A gente começou a falar com eles de mentoria. Tipo, a gente tava 6 meses de contrato com eles. E já tem basicamente uns 2 anos com a gente. Aí eles chamaram a gente no início do ano, foi no ano passado? Foi. Chamou a gente no início do ano e falou, Renan, a gente vai pagar. Isso no final. Foi no final de 2023. 23. Eles falaram assim, a gente vai pagar janeiro e eu queria que você deixasse o contrato pré-aberto porque eu não pretendo ficar para fevereiro. Vamos cumprir até janeiro, que é o que a gente combinou aqui, não vai ficar. Aí a gente conversou com eles. Só licença, o André falou pra gente não falar de política, mas é porque estava entrando estava entrando nesse governo novo. Nesse governo novo ela tava com medo por ser uma pessoa antiga e tal, já... E o setor dela também é bem influenciado, né? Aí ela falou que ia cortar o marketing pra isso. Aí a gente falou, por que você não, em vez de você começar a podar os investimentos, por que você não começa a ver outras coisas pra te tirar desse cenário? Sim. Aí a gente começou a falar com ela e tal, falou de marketplace, Pô, coisa legal, do tipo. cara. E aí ela, na hora ela não expressou muita coisa, muita ideia, e a gente viu que aquilo ali ficou como semente. Do nada ela já estava vendo o network. Isso é muito legal, cara. Querendo conexão com outras pessoas do ramo, né? Tipo, só a empresa dela tem 30 anos, né? Caraca, isso é muito legal. Eu tenho certeza que ela vai ser eternamente grata a vocês. Sim, né? aí quando o Frank chegou, ela fechou 100 mil de mentoria, eu falei, caraca, tá querendo tirar o contrato da gente, né? Então, assim, cara, muito legal, porque foi o que você falou. Isso são coisas que o gestor de tráfego, o design, o social media
não vão falar pro cliente. Isso são Não coisas vão. que alguém que entende de negócios, de empresas que estão nesse ambiente... mas a profissão existe? Existe, mas o que vai diferenciar a consciência da pessoa que tá Com falando é justamente Com certeza. o conhecimento e o ambiente que ela tá. Sim, cara, é exatamente isso. Só até fazendo um disclaimer aqui, que antes eu falei que você não pode ser o melhor da sua área, só uma correção. Você pode e deve ser o melhor da sua área, só que você não pode ficar... Transparecer isso. Não, né? e você não pode ficar ali naquela de, poxa, eu não preciso mais crescer, não vou buscar mais conhecimento. Então só uma correção, você pode e deve sim, tá? Só pra deixar claro. Não, Entenda, Só- entenda. Entenda o que a mas- gente quer dizer. até sobre esse ponto que você Aham. falou do... Porque eu vou trazer aqui em números, tá, cara? Vou pra vocês. A gente, quando entrou nesse Mastermind, que foi o que a gente se conheceu lá e tudo mais... Quer falar? Pode falar? Pode, fica à vontade. Do Rafa. Eu faço parte do Mastermind do Scale Club, do Rafa Matos, incrível, fantástico. Depois a gente pode até falar mais. Cara, a gente entrou nesse Mastermind, a gente já tava crescendo e tudo mais, mas de forma bem tímida, conservadora. A gente tem algumas reuniões durante o ano. A gente tem reuniões trimestrais para falar sobre evolução, crescimento da empresa, senta os sócios ali, conversa. E há pouco tempo a gente teve essa reunião. Cara, em 3 meses, na verdade até menos de 3 meses, a gente já quase que quadriplicou, mano. A gente quase que evoluiu 4 vezes. Parabéns. Cara, é absurdo estar nesse ambiente. É absurdo. O quanto ele te acelera, ele é propulsor, cara, é absurdo, absurdo. E isso também vai muito da empresa que está naquele ambiente. Porque não adianta nada a empresa falar assim, cara, agora eu vou estar no Mastermind, vou estar aqui no ambiente, um grupo de network. 60 mil, 80 E não vou fazer nada. Não vou aplicar, não vou falar com ninguém. Não Rasgando quero... dinheiro. Cara, não faz o menor sentido. Eu tô trabalhando muito mais dentro desse grupo do que quando eu não tava no grupo. isso Eu aí. tô viajando mais, tô dormindo menos, tô falando com mais pessoas. Então por quê? Porque esse grupo te dá essa base, fortalece, cara. Você tá com pessoas assim. É como vocês educaram essa cliente, que eu tenho certeza que ela vai ser eternamente grata, cara. E ela Pô. faz isso também, ela tá trabalhando demais. O que ela É. falou lá, ontem ela tava na Zona Sul, foi visitar todos os clientes de lá. Pra Caraca. saber, fazer pesquisa. Eu falei, tu fez isso? Ela fiz. Pra pesquisar, porque ela é muito assim de atendimento mesmo. Ah, Chega é? na loja dela, é padrão, o atendimento é muito top. Mas ela faz questão de ir em cada um dos clientes que ela divulga os produtos dela, que fazem parceria com ela de produto, ela vai em cada um. Foi em cada um ontem, da zona, pelo menos na parte da Zona Sul. Atendeu cada um pra saber a opinião sobre Pô, atendimento, legal. sobre tudo. Eu falei, pô, Bem raiz, a né? mulher tá caindo pra dentro mesmo, filho. Ela tá indo. E vai ser muito bom pra ela. Com certeza, incrível. Eu tava numa aula que de uma mentoria que a gente faz parte, e é muito isso, né? Essa parte de investimento. Tá falando que, pô, a cliente investiu 100 mil. Talvez o empreendedor que ouviu falou, caramba, que maluquice, né? Mas assim, isso a gente vive muito aqui também. O que a gente tem a coragem de investir, de dar o passo, foi o que você falou, às vezes volta 4 vezes mais. É, cara. Né? E a probabilidade dela voltar 4 vezes mais desses 100 mil, a gente já tá vendo as sementes, né? Tá vendo? E isso foi em fevereiro, porque tá recente. Né? Então, a gente vê muito isso. Até na mentoria, a palestrante falou que ela vendia uma identidade visual a 25 mil. Cara, quando ela falou, eu falei, cara... Aí eu fui perguntar, falei, não, o que se deve oferecer? Eu na inocência, né? O que se deve oferecer numa mentoria de... Isso não. numa identidade visual que você faz por 25 mil? Ela, a mesma coisa que você oferece quando você vende a 2. Pô, mas não tem que botar mais registro, né, da marca junto ali e tal. A NPI, ela, não, eu vendo o brand da marca só. Ela, o problema é pra quem eu tô cobrando. Perfeito, cara. E foi o que ela falou, ela entra em um Mastermind, ela às vezes ela paga 80 mil pra estar no Mastermind e aí lá ela vende o de 25. Ela tá num local que tem pessoas Propício que pra têm isso. a disponibilidade pra pagar 25 mil. Exatamente. Aí ela me olhou assim, ela falou assim, do nada ela falou assim, talvez você não tenha coragem de cobrar 25 mil, porque eu também não tinha. Mas eu só tive coragem de cobrar 25 mil no dia que eu paguei 25 mil a algo. Caraca, legal. Aí eu falei, caraca, então assim, Legal. é muita consciência de mercado. Sim, cara. Isso, Sim. às vezes, o próprio empreendedor que tá em casa ouvindo, eu não tenho coragem de aumentar meu preço, eu acho que meu produto já tá o suficiente. Quando a gente vê pessoas com os mesmos, o mesmo produto, às vezes, quando alguém que prepara algo, o mesmo ingrediente, cobrando 3 vezes o valor da gente,
com a mesma coisa. É verdade. É porque tem alguém que se posicionou melhor, tá numa estratégia melhor, tá em ambientes melhores. Exato. É aquele critério da água. Aqui a água é R$2. No aeroporto a água é 10. É a mesma garrafa, mas só tá em ambientes diferentes. Verdade, exatamente isso. Então, isso que a gente precisa ver, que às vezes a gente só pode... Às vezes tá vendendo pra pessoa errada. Cara, tem uma frase do Flávio Augusto que ele diz, cara, preço é posicionamento e confiança. Preço é posicionamento e confiança. Se você cobra caro, é porque você tem um posicionamento referente a isso, que fortalece esse preço, e você tem confiança que o seu produto vai sanar aquela dor. Cara, preço é posicionamento e confiança. Quando você entende isso, claro que tem para quem você vai vender, o ambiente que você está vendendo, tem tudo isso. Mas no contexto geral, preço é posicionamento e confiança. É você saber que o que você está vendendo vai transformar a vida da pessoa, vai transformar o business dela. Você tem essa confiança e também o seu posicionamento atrelado a isso. Com quem você trabalha, o ambiente que você trabalha, como você entrega. Aí tem essas nuances, entendeu? Mas é exatamente isso. E uma curiosidade mais particular sua, André, a gente passou por isso na agência, pelo menos 2 primeiros, acho que já temos 4, os 2 primeiros a gente passou muito por esses problemas. Uhum. De, cara, quanto que eu devo cobrar? Nossos clientes eram muito baratos, os contratos. Realmente por isso que a gente estava até testando e aprendendo. Hoje, depois de 4 anos, a gente consegue... o Renan pode fechar um brand para qualquer cliente e fazer. Eu posso chegar com uma estratégia de tráfego e fazer, porque nós temos alguma experiência em alguns segmentos e hoje a gente consegue escolher ali o cliente, na verdade, que a gente quer trabalhar. Legal. E você também falou sobre isso, mas quando é que foi essa sua virada? Você falou, calma aí, cara, eu vou ter que agora cobrar 10 vezes mais do que eu cobrava. Como é que foi esse momento para você? Só pra galera entender que uma hora vai chegar esse Tem que chegar. Tem que chegar. Cara, um momento específico, deixa eu ver. Já sei. Foi numa... Eu tenho um sócio que é o Wilde, inclusive, abraço pro Wilde, abraço pro Biel. O Wilde, ele sempre fala que a gente tá cobrando barato. Ele sempre fala. Cara, eu falei pra ele, isso daí é uma coisa na sua cabeça. Você pode fechar um contrato de 100 mil por mês, que você vai falar assim, tá barato. Tá barato. Ele falou assim, cara, a transformação que a gente causa no cliente, isso daí tá muito barato. Tá muito barato. A gente tem que deixar isso mais claro. Poxa, olha os ambientes que a gente vive, cara. Olha os ambientes que a gente tá. A gente tem que cobrar mais caro, a gente tem que se posicionar melhor. E quando que foi essa sacada, essa virada? Foi quando a gente estava num ambiente parecido com esse que você falou, que a pessoa prestava um serviço parecido com o nosso, mas vendia 3 a 4 vezes mais. Eu olhei e falei assim, cara, se a pessoa... O que esse cara entrega? Não, se a pessoa tá vendendo a 3, 4 vezes mais, por que eu não posso também fazer isso? Por que eu não tô fazendo isso? E foi quando a gente decidiu subir a régua. E, cara, uma coisa que eu aprendi nesse ambiente, sempre vai ter pessoas pagando sempre vão ter pessoas que vão pagar caro pelo seu produto. Sempre vão ter pessoas que vão cobrar mais caro ou vão ter pessoas que vão pagar mais barato. Sempre. Porque senão a gente só teria uma marca, um único produto. Verdade. Por exemplo, a Apple já entendeu que a galera que compra deles tem um outro tipo de poder aquisitivo. A galera que compra, nada contra, mas que compra ali não sei, na Magazine Luiza e tudo mais, é um outro poder aquisitivo. Entendeu? Então, eles já entenderam esse jogo. Sempre. Cara, uma coisa que tem que botar na cabeça. Sempre vai ter pessoas dispostas a pagar caro. Quando você entende isso, o jogo muda, cara. Isso mudou pra gente. O nosso ticket, vou abrir pra vocês, a gente saiu ali de uma média de, sei lá, 1.500, 1.200 pra... Vocês começaram com esse valor? Assim? Por aí, cara. Pô, começaram bem pra caralho. A gente começou com R$300. Não exagera. Não, era cada serviço, né? Para com isso, para com isso. Agora vocês estão em 10 também, né? Quase. Não, a gente saiu disso aí, cara. Aí a gente tá agora em 6, 7 vezes mais, cara. Sabe? Por aí, cara. Por quê? Porque a gente entendeu. Sempre vão ter E pessoas... hoje você encontra o cliente que paga... Facilmente. Pessoas estão dispostas a pagar. E até... Cara, posso contar uma história pra vocês bem rápido aqui? Vai falar, boa. A gente fez um dia não, há muito tempo atrás. E isso, eu acho que foi esse ponto também que fez a gente mudar a chave e querer cobrar mais caro. Há um tempo atrás, a gente fez reunião com um cara que faz captação de audiovisual. Captação de audiovisual pra Globo, pra BYD, cara, empresa grande. O cara é top. Um abraço, inclusive, pro Dani, um cara fantástico. Parceirão de negócio, inclusive. E ele tava falando com a gente, numa dessas trocas de evento que ele cobra e tudo mais, ele falou, cara, tô precisando de uma empresa que faça isso. Eu falei, a
a gente consegue te atender, a gente consegue trabalhar esse formato. Ele, sério, cara, vamos marcar mais interessado do que a gente. Vamos marcar uma reunião, cara, vamos lá, não sei o que. Eu falei, beleza. Conversei com o meu sócio, falei, ó, reunião com o Dani, tal horário, tal dia, não sei o que. Vamos fazer aquele processo, a gente investigou, tudo, não sei o que, fomos pra segunda reunião. Precificamos ali o serviço dele, botamos ali a apresentação, legal, apresentamos. Chegou na hora ali, na cereja do bolo, preço. Quando ele olhou, cara, abrindo pra vocês, quando ele olhou o preço, ele falou assim, é só isso? É só isso? Ela teve esse trauma hoje, tá? Cara, Ele, caraca, o cara falou pra mim que o meu valor tá barato. não, é absurdo. Quando ele falou isso, dali em diante, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E quanto foi o contrato, você lembra? Ah, cara, faz uns 2 anos, 3 anos, mas eu acho que foi cerca de 2.500, quase 3 mil reais, alguma coisa assim do tipo. É o nível de consciência, né, que a gente tá Cara, falando. é absurdo. Quando ele falou assim, só isso, e detalhe, ele não fechou. Não fechou porque tava barato. E aí entra um outro insight. Cara, você cobrar caro fortalece até o cliente a fechar. Fortalece até o cliente a fechar. Verdade. Porque tem um livro chamado, inclusive, Armas da Persuasão, que eu basicamente já decorei esse livro. Cara, eu adoro. Inclusive, é fantástico pra quem trabalha com time de venda. Pra todo mundo é importante, mas principalmente pra área de venda. Cara, eu quase que decorei esse livro. E tem um gatilho que ele fala que é o gatilho da, se eu não me engano, é da prova social ou do preço, alguma coisa assim. Que é quando você faz uma ancoragem de preço. A pessoa, ela tá relacionada a entender que coisas mais caras são melhores. É aquela ideia do, por exemplo, cara, você vai, tem 2 restaurantes, uma dessa rua, outro na outra. Esse daqui tá lotado, tá cheio, uma fila enorme, esse daqui tá vazio. Qual que você vai julgar ser melhor? O que tá lotado, o que tá com fila. Tá validado. Poxa, aí você olha 2 produtos, aparentemente iguais, mas um é 15 e outro é 5. Qual que você julga ser melhor? O de 15, o mais caro. Então, o cliente, quando ele viu aquele preço que a gente ofereceu pra ele falou, cara, tem alguma coisa errada. Ele já tá acostumado a pagar coisa cara. Quando ele viu que a gente botou um preço ali que aparentemente pra ele tava barato, ele falou, cara, obrigado e tal, mas pra gente não vai fazer sentido fechar. E quando ele falou isso, cara, isso fica na cabeça. Quando eu falei assim, cara, eu perdi um cliente que eu cobrei barato. Eu perdi. Isso não, acontecendo, isso não mexe nem com. Cara, isso mexe com a cabeça, cara. Eu perdi um cliente que eu cobrei barato. Isso é uma coisa absurda. Absurda. Eu falei, ah, é? Então os outros vão pagar por isso daí, então. Aí daí em diante. Ele diluiu o custo. Cara, mas é absurdo. Então o preço é muito sobre isso. Posicionamento, confiança e você também entender qual é o cliente que você está cobrando. Entendeu? Tem muito dessa ponta também. Porque também não dá pra você cobrar qualquer cliente ali 8, 10, 15 mil reais. E claro, depende também ali do projeto que você fez, tudo mais. Cara. Não é só cobrar caro, entendeu? A gente fez uma reunião com um cliente que o ele era professor, vendia curso e era uma empresa, né? Ah, é? Ele, de curso, ele fazia as aulas e tal. Aí, pô, ele faturando 10 mil reais. Uhum. A gente falou, cara, não tem como a gente cobrar 2 mil pra ele, 3 mil, porque ele fatura 10, né? Então a gente montou um produto, diluiu, né? E aí ele conseguiu hoje acessar, né? Inclusive foi o cliente que o Alto fechou. Então, assim, a gente foca muito nisso, do diagnóstico. Sim. Do que a pessoa precisa receber. Porque é aquilo, manda o formulário pro cliente, o que você quer? Aí bota tudo, tá? Foto, vídeo, avião, drone, não sei o quê. Aí tu fala, tá, o drone é R$800 a captação. Ah, tá, não, então tira. Não, deixa, bota o celular deitado voando aí. Bota só alguém passando ali com o celular assim. Então, é muito esse nível de consciência da pessoa. Porque, no fundo, todo mundo quer tudo. Mas será mesmo que precisa naquele momento? Sim, sim. Cara, até um outro insight aqui que fez a gente crescer pra caramba, que evoluiu muito, principalmente nessa parte de precificação, é você entender a diferença entre preço e valor. Cara, você entender isso muda o seu negócio. Muda o seu negócio. Porque a gente sabe, deixando bem claro aqui pro pessoal, poxa, o preço é aquilo que o cliente paga. O valor é o que ele recebe. Então, quanto maior tá essa diferença e pesando mais pro valor, poxa, mais fácil vai ser ele comprar, ele pagar, ele investir. Então, uma coisa que a gente percebeu que tem que deixar bem claro é isso. Poxa, deixar bem claro qual o valor que o cliente vai ter. Qual o valor que ele vai receber. O que ele vai receber, melhor dizendo. Sabe? E quanto que ele vai ter que pagar por isso? Até um ponto até que a gente tem que deixar bem claro, que o André tá falando desde cedo, a gente tá conversando. Esse negócio de precificar alto, de cobrar isso, fazer aquilo, mas a entrega ela é real, é verdadeira. Perfeito. Porque tem muita agência, igual você falou, que ela é rotativa. A gente vê um montão, a nossa agência fatura 100, 80, 70 mil.
legal, mas tu vê que não são contratos continuados. O cara faz essa promessa, faz esse desenho todo, cobra 70 mil pro cara. Cara, fechou, vamos fechar. Aí a entrega é ruim e acaba se queimando e queimando a gente também. Com certeza, poluindo o mercado. Poluindo o mercado. Então, tudo isso que a gente tá falando é porque tem uma entrega verdadeira. Senão o cara não teria esses clientes, não estaria até hoje, Com nem certeza. cresceria, né? Não, é a questão da empresa balde furado, né? Que aí você coloca um cliente e já sai 3. Aí o balde tá enchendo, mas tá vazando. Tá enchendo, tá vazando. Exatamente isso. Exatamente isso. Vai ser real. O cara vai pagar com gosto. Ele vai falar, não, me cobrou caro, mas os caras também fizeram Entregam. aqui, meu irmão. É. Dá até saudade. Se ele sair, vai dar até saudade. Vai ver que tá barato, igual o sócio do André. A gente fez isso. O primeiro cliente que a gente ia cobrar caro, a gente mal iniciou a agência. Aí um amigo indicou, uma agência lá, uma empresa de segurança tal. A gente chegou lá, o cara era policial do BOP. Caraca. A agência dele é muito top, a empresa dele de segurança mesmo, patrimonial, e também ele já tava com outros ramos, manutenção, limpeza. E o cara, não, eu quero isso, aquilo, só faltou pedir um helicóptero filmando e tal. Não, mas pediu drone. Pediu drone, hein? O cara falou, não quero esse negócio de postagenzinha não, a gente tá só... Anotando. Renan, Frank, e aí, cara? Eu falei, cara, acho que menos de 5 mil não dá não, mano, pra cobrar pra ele não, senão ele vai estranhar, igual esse negócio do preço. Pô, ele vai estranhar, cara, que o nosso serviço na época era, sei lá, 500, 600 reais. Falei, cara, a gente vai cobrar pouco, mas a gente realmente mediu o filmmaker. Era um trabalho que a gente não tinha, que a gente ia precisar pagar pessoas pra Terceirizar, fazer, né? né? Aí eu falei, Renan, mesmo assim, a gente pode tirar um crime pra agência aqui, cara, vamos cobrar uns 5 mil, vambora. Eu mandei lá a proposta até hoje, o cara não mais, filho. Ele tá lá analisando até agora. Analisando até agora, ele Nada não mexeu, ainda. Não mexeu, faz uma publicação a cada 3 meses, alguém que deve fazer. Não, o engraçado é que tudo que ele falou que não era pra ter, ele contratou alguém que tá fazendo. Caraca. Deixou o cara de 300 reais e não tá fazendo. Ou o sobrinho mesmo, né? Sim, né? Mas, cara, até pra gente voltando pro final já, eu queria que você desse um sacode de consciência no mercado, André, porque eu, quando comecei a andar contigo, eu tive esse sacode de consciência. Então, Pô, assim, legal. isso pra mim foi muito importante. Qual a importância do cara saber investir certo? Sabe, o cara, você como assessoria, você tende a dar um caminho do que precisa ser feito de certo ou errado. Uhum. Né? Como é que você pode falar para uma empresa que ela tem que fazer esse método dessa forma, pagar esse valor e o resultado ele vem através disso? Boa, legal, legal. Cara, uma coisa que eu vi, uma frase, na verdade, que eu vi há um tempo atrás, que marcou muito, isso não sai da minha cabeça, é que se sua empresa não tá no digital, se sua empresa não tem um bom marketing, pode ficar tranquilo. Que alguém vai ser responsável por colocar ela no marketing. Alguém vai ser responsável por colocar a sua empresa na boca do povo. Vai criar um marketing para ela. Então, por exemplo, eu tava até conversando, se não me engano, o Sérgio Lima, que fez até o marketing do Bolsonaro e tudo mais, é um cara grande, fechou com a BYD. Ele tava contando, cara, se você não tem um marketing na sua empresa, fica tranquilo. Se você não vê valor para o marketing na sua empresa, fica tranquilo. Porque alguém vai ser responsável por colocar a sua empresa com algum marketing. Seja ele ruim, seja ele mais ou menos, seja ele negativo, enfim. Então, por exemplo... Uma hora chega. Uma hora vai ter. Agora você tem que escolher qual marketing que você quer. O que você vai criar, o que você vai fortalecer, o que você vai trazer a sua história, ou o que o pessoal vai falar da entrega do produto, ou vai deixar o pessoal ali nos comentários falando, que aquilo ali já é um marketing, aquilo ali já é o seu posicionamento. Então você tem que escolher. O cliente que hoje não tem uma empresa de marketing, até o que a gente fala, cara, você tem que ter, independente do seu negócio. Você tem que estar ou no digital, tudo bem, que depende do nível de intensidade, dependendo do seu mercado, mas você tem que estar bem posicionado. Você tem que ter ali algum nível de marketing, alguma coisa acontecendo. Porque as pessoas precisam ver quem é você. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. E até entrando agora nessa parte, como você perguntou, do fazer acontecer, do projeto em andamento, como que a gente faz isso? Como que a gente deixa essa clareza para ele do que tem que ser feito, onde tem que ser investido? A gente tem uma cultura muito forte de números. Então a gente gosta de mostrar o que o cliente está fazendo hoje, onde ele está, o que está acontecendo e uma projeção com a Conatos. Uma projeção quando ele fechar com a Conatos. Então quando você mostra que ele vai sair do ponto A para o ponto B, esse gap aqui, cara, é o que movimenta o cliente. Isso aí. É isso que movimenta o cliente. É aí que ele fala, caraca, eu não acredito que eu tô tão mal assim. E caraca, eu não acredito que eu posso chegar nesse nível. É esse gap aqui que você tem que trazer pro cliente para ele se movimentar. Então o primeiro ponto é você deixar claro para ele, cara, se você não tá no marketing, se você não tá no digital, fica tranquilo. Alguém vai te colocar lá. E pode ter certeza que não é da melhor forma. É no Reclame Aqui, é algum influencer falando que recebeu um produto assim assado, é um nos comentários do Instagram, fica tranquilo. Se você não tem uma empresa, alguém vai te colocar lá, pode ficar tranquilo. Segundo ponto, cara, você tá nessa fase.
agora você tem que chegar até aqui. Você me falou isso, que você quer chegar aqui. Só que pra você chegar aqui, olha esse gap que a gente tem que caminhar. E você pode ter certeza que você não vai fazer isso sozinho. Você precisa de um time com você. Então é você mostrar isso daqui que vai movimentar, vai perturbar ali o cliente para ele querer fechar, dar o próximo passo, entendeu? Não sei se eu respondi, ficou claro, confuso? Ficou maneiro pra caramba. Bom demais. Maneiro. Frank, suas considerações aí. Pô, já acabou, pô. Poxa. Que isso. Não, é porque vocês não acompanham, mas Pô. normalmente a gente faz um podcast antes, É. um podcast mesmo original oficial, Terminar logo depois, esse pra começar pra outro. começar outro podcast. Termina- Então tem um depois. Então a gente já conversa bastante coisa aqui, aí dá a entender que foi até no só ao vivo, né? Pegar uns 15 minutos aí do André, deixar ele embora não. É isso, mas, cara, foi muito bom. A gente sempre costuma falar, cara, divulga esse podcast, porque é uma galera nova, o bom do digital é isso, que é uma galera nova, e tem vindo com insights muito top, então já dá um caminho. O André deu todo o caminho aqui para você se conectar aí com a Conatos. Boa. Na minha cabeça só fica vindo contactos. Mas é assim mesmo, é cabeça já de De velho, cabelo branco, Já tá negócio chegando, assim já O primeiro indo filtro embora. é esse, conseguir falar. É. Eu acho aquilo, a gente sofre É mesmo. relâmpago, lâmpada, um montão de coisa. Não Lâmpada. esquenta não vai ser nem a primeira nem a última. Então, o André explicou aqui tudo aquilo que era pra você fazer, então você já sabe o primeiro passo a dar, a fazer. Mas, cara, envia pro máximo de pessoas possíveis, que vai ajudar o nosso canal, vai ajudar também outras pessoas que precisam, que o intuito da Lâmpago é esse, é ajudar outros empreendedores, ajudar outros profissionais que também estão iniciando. Tem muitas dúvidas e muitas dores, por isso nós trazendo essa galera que está disponível para estar ensinando. Então, cara, foi conteúdo ouro para cada um de vocês. Só divulga e faz a sua parte que vai dar tudo certo. Isso aí. Boa. E André, onde te encontra? Suas credenciais da Conatos? Legal. A gente tem um Instagram que é Assessoria Conatos e eu tenho o meu Instagram pessoal que é andré.araújo, com 2 J's e 2 O's. E também eu tenho um canal no YouTube que eu falo de finanças, de negócio, empreendedorismo. Eu tenho Legal pra caramba. essa veia mais forte aí sobre finanças que eu gosto. André Araújo também. André Araújo, exatamente. Então, vai estar aqui embaixo também, mas pra você, vai lá, pesquisa o Instagram da Pô, Conatos. tu vai do botar André. Instagram do concorrente aí? Já Vai é. divulgar link do concorrente? Todo mundo que chegar Vamos pagar ele não. Todo mundo que chegar por vocês, a gente devolve. A gente fala, ó, vai lá, Lâmpago. Eu falo, não quero. Não, Eu vou te mandar uma bomba boa aí. Que Os isso. que saíram. Pô, cara, tem empresa boa aí, né? Então eu vou pra você. Deixa teu carro lá pra pagar. Que isso. Mas enfim, obrigado pela sua audiência, obrigado por ter assistido até aqui. Não deixa de estar envolvido nos próximos episódios, que com certeza vem mais conteúdo bom como esse, tá bom? Forte abraço pra você, valeu gente, tchau, tchau. Valeu.